Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre uma importante ferramenta da qualidade, que é o diagrama de dispersão. Primeiro nós vamos falar sobre a teoria dessa ferramenta, depois a gente vai resolver um exemplo, e por fim eu vou ensinar a utilizar o Excel para montar um diagrama de dispersão. Muito bem, quando a gente utiliza um diagrama de dispersão, a gente deseja, na verdade, analisar se existe correlação entre duas variáveis. Então, o diagrama de dispersão ele é utilizado quando a gente desconfia que uma variável está correlacionada com a outra. Isso significa dizer que a gente acha que as mudanças na variável y dependem das mudanças nos valores da variável x. Por exemplo, aumentar a velocidade da máquina pode aumentar a quantidade de defeitos. Então, se a gente coletar os dados e conseguir mostrar essa relação, pode ser que a gente tenha encontrado uma das razões do aumento dos defeitos. Por isso que eu sempre falo, quando a gente acha que existe uma relação de causa e efeito entre duas variáveis, a gente não pode simplesmente ficar achando que essa correlação existe e já assumir que ela é verdadeira. A gente precisa coletar dados e comprovar se ela realmente existe ou não. Por exemplo, vamos ver essa frase aqui. O nível de satisfação dos clientes impacta o número de clientes na loja. Parece muito óbvio isso, né? A gente poderia, inclusive, achar que isso daqui é verdade e já assumir que a razão do aumento de clientes na loja é torná-los satisfeitos. Mas e se depois eu descobrir que a satisfação dos clientes não impacta em nada no número de clientes na loja, e sim era o preço dos produtos que aumentava o número de clientes na loja? Então eu teria gasto recursos e tempo tentando melhorar uma variável que não aumenta o número de clientes. Vamos ver esse outro exemplo aqui. O tempo de espera na fila em um banco afeta a nota dada pelos clientes com relação aos serviços prestados. Então a gente vê que esses exemplos, eles não são afirmações já concretas que a gente tem certeza que elas são verdadeiras. A gente precisa coletar dados e analisar para tomar uma decisão final se essa relação realmente existe. Quando a gente estuda a correlação entre duas variáveis, a gente, na verdade, está assumindo um modelo hipotético que tem esse formato aqui, ó. É como se a gente tivesse uma variável y que depende das variações de x. Então, a gente fala que y é uma variável dependente e x é a variável independente. É a mesma coisa que a gente falar assim, ó, a y é uma função de x, ou seja, y varia como uma função de x. Vamos só dar uma olhada aqui no exemplo para ficar mais claro, né? Por exemplo, o número de defeitos por ano em uma operação de costura pode ser uma função dos meses de experiência do funcionário. Então a gente está achando que um funcionário com mais experiência provavelmente produz menos peças com defeitos. Então a gente pode coletar dados, a gente vai vendo vários funcionários e analisando quantas peças com defeitos eles produziram por ano. E aí a gente vai dando uma olhada aqui nessa correlação e a gente vê que os meses de experiência, na medida em que eles aumentam, parece que a quantidade de defeitos diminui. Então parece realmente haver uma correlação. A gente diz que meses de experiência é a variável independente, que parece que é a causa da redução dos defeitos nessa operação. Neste vídeo a gente vai usar o seguinte exemplo. O gerente de uma agência bancária deseja determinar quais são os fatores que influenciam a satisfação de seus clientes. Ele acredita que o tempo de permanência na fila de espera afeta negativamente a satisfação dos clientes. Para testar essa correlação, o gerente passou a solicitar aos clientes que, ao saírem da agência, registrassem uma nota geral de 0 a 10 para sua satisfação com os serviços prestados. Adicionalmente, cada cliente que entra no banco recebe uma ficha indicando a hora que ele entrou no banco, com a qual é possível determinar qual foi o tempo de espera até ele ser atendido. Foram coletados dados de 30 clientes, os quais podem ser vistos no slide a seguir. Então aqui nós temos os dados coletados dos 30 clientes. Nesse nosso modelo, a gente acha
que o tempo de espera na fila causa a nota recebida pelo atendimento. Nós achamos, isso é uma hipótese. Inclusive, a gente nem sabe se realmente ela existe. A gente precisa analisar esses dados antes de afirmar isso. Então, a gente está dizendo assim, ó, que a nossa variável independente, que é a nossa causa, é o tempo de espera na fila. A nossa variável dependente, que é a y, é a nota recebida pelo atendimento. E vamos dar uma olhada aqui nos dados mesmo, né? Primeiro de tudo, são 30 clientes. E eu coloquei aqui, ó, de 1 a 15, tempo, nota. Aí depois eu coloquei do 16 ao 30, tempo e nota recebida. Né? Eu coloquei aqui um do lado do outro só para caber no slide. Quando a gente for fazer no Excel, as 30 avaliações vão estar todas umas abaixo das outras. Para a gente construir o diagrama de dispersão, o primeiro passo é desenharmos os eixos. Então a gente desenha o eixo X, que nós já vimos que é o tempo de espera, que a gente acha que é a nossa causa da nota, né? Então o tempo de espera está aqui no eixo X. No eixo Y, a gente coloca as notas recebidas. E o que nós temos que fazer? Como que a gente coloca aqueles pontos neste gráfico? Para cada cliente, a gente tem um par de valores, que é o tempo que ele ficou na fila e a nota. Então, a gente tem que encontrar o cruzamento entre os valores de tempo e nota aqui no nosso gráfico. Vamos lá, para o cliente 1, olha o que aconteceu. O nosso cliente 1 ficou 14 minutos na fila e deu nota 8. Então, a gente precisa encontrar aqui o tempo 14, a nota 8, e a gente coloca um ponto aqui. O cliente 2 ficou 22 minutos na fila e deu nota 7. Então, a gente tem um outro ponto aqui. O que a gente tem que fazer, portanto, é plotar todos os pontos dos 30 clientes. O único problema é que fazer isso manualmente é muito trabalhoso. Imagina se a gente tivesse coletado dados de 200 clientes. Né? Fazer isso manualmente é muito trabalhoso. Felizmente, a gente tem o Excel para fazer isso. Então, a gente vai ver agora o diagrama de dispersão completo, com todos os 30 dados. Aqui nós temos o diagrama de dispersão completo e, aparentemente, olhando aqui os nossos pontos, a gente tem uma relação mesmo entre o tempo de espera e a nota de atendimento. Parece que na medida em que o tempo de espera aumenta, a nota recebida diminui. Por exemplo, aqui, para tempos entre 0 e 10 minutos, as notas parecem ser bem maiores do que as notas recebidas quando o cliente espera entre 25 e 35 minutos. Então, realmente parece que existe uma correlação. E essa correlação é dita ser negativa, porque quanto maior o tempo de espera, menor a nota de atendimento. Uma coisa interessante que pode acontecer quando vocês estiverem construindo diagramas de dispersão é se depararem com outliers, que são os pontos fora da curva. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso diagrama. Vocês estão vendo aqui que parece ter um outlier aqui no nosso diagrama de dispersão. O que é esse outlier? É um cliente que se comporta de maneira inesperada. Olha só, ele esperou um tempão na fila e deu nota 10 pelo atendimento. Aí a gente poderia buscar a razão disso, porque provavelmente é um cliente que, apesar de ter esperado bastante tempo na fila, ele tinha um problema muito complexo para ser resolvido, e como ele foi resolvido, ele deu nota 10 para o atendimento, independente do tempo que ele esperou na fila. Então a gente tem que tomar cuidado com esses outliers, porque geralmente há uma explicação especial para esse comportamento tão diferente. Agora a gente vai falar sobre um outro aspecto do diagrama de dispersão, que é a linha de tendência. A gente pode pegar os nossos dados do diagrama de dispersão e traçar essa reta, essa linha de tendência, que é uma equação linear que mostra o comportamento dos dados. Esse modelo, na verdade, é um modelo matemático que é obtido por meio da regressão linear. Ele tem esse formato aqui, y igual a bx mais a. A gente pode ver aqui, ó, que o Excel pode ser utilizado para obter essa equação que representa os dados. Vamos dar só uma olhada aqui em um detalhe, tá? Esse coeficiente A é a interseção.
No nosso exemplo, a interseção é 8,9422. E esse B, que no nosso exemplo é menos 0,1138, é chamado de inclinação. Esse modelo aqui pode ser utilizado para fazer previsões de notas, dado um tempo de espera de algum cliente ou de um conjunto de clientes. Outra coisa interessante aqui é esse R², que é o coeficiente de determinação. Ele é uma medida de quão distante os pontos estão da reta de regressão. Se os pontos estiverem muito distantes, esse R² vai dar próximo de zero. Se os pontos estivessem perfeitamente distribuídos sobre a linha de regressão, esse R² daria 1. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ele. Antes, vamos falar um pouquinho mais sobre a linha de tendência. No nosso exemplo, a equação da regressão era essa daqui. E a gente pode utilizar essa equação para encontrar valores de notas dado algum tempo de permanência na fila. Por exemplo, vamos supor que eu queira saber o valor esperado da nota se um cliente ficar 15 minutos na fila. O tempo na fila é o nosso x. Então a gente pega x igual a 15 e coloca na equação e a gente descobre que para clientes que ficam 15 minutos na fila, a nota esperada é 7,24. Não quer dizer que todo cliente que ficar 15 minutos na fila vai dar essa nota para mim. Alguns clientes que ficarem 15 minutos vão dar notas maiores, outros vão dar notas menores, mas, na média, o valor esperado é 7,24, se eu considerar vários clientes. Agora vamos falar mais um pouquinho sobre o R². Como eu já disse, é um valor que varia entre 0 e 1, sendo que 1 é quando os pontos estão perfeitamente em cima da reta de regressão. Quando a gente analisa esse R², é comum a gente pensar que existe um valor mínimo para que o nosso modelo seja aceitável. Na verdade, pessoal, isso é um erro comum que as pessoas cometem em achar que o R² tem que ser alto para o nosso modelo ser válido. Na verdade, não existe um valor mínimo para o R² para que o nosso modelo seja aceitável. Isso não existe. O R² só significa que, se ele for muito baixo, essa nossa previsão aqui está sujeita a uma alta variabilidade. Porque, apesar de eu ter essa previsão de 7,24, eu sei que cada cliente individualmente vai dar uma nota maior ou menor do que essa, bastante dispersa. Se o R² fosse próximo de 1, significa que essa previsão aqui seria uma boa estimativa da média e as notas individuais de cada cliente não estariam muito distantes dessa média. É isso que o R² significa. Bom, agora a gente vai para o Excel para resolver esse mesmo exemplo. Então aqui nós temos os dados dos 30 clientes. Né? Então a gente tem aqui os clientes, o tempo e a nota. E a gente vê que são os 30 valores, uns embaixo dos outros. Primeiro, nós vamos fazer o diagrama de dispersão. Para isso, é muito simples. A gente só precisa selecionar essa coluna e a coluna do lado. Só tome cuidado para selecionar sempre primeiro a coluna da variável x, porque o Excel vai assumir que a primeira coluna que você selecionou é a coluna do eixo x. Agora a gente vem em inserir, né, aqui em cima, e vai ter essa opção aqui de gráfico de dispersão. Dentre todas essas opções, a gente vai pegar essa primeira aqui, que é o de dispersão básico. Colocando ele aqui, a gente tem essa primeira versão do gráfico. Eu vou tirar esse título, aumentar o gráfico aqui, para ficar mais fácil de enxergar. Agora a gente vai fazer só alguns ajustes. Primeiro eu vou colocar o título dos eixos. Né? Eu clico aqui nesse mais e clico em título dos eixos. Aí eu venho aqui e eu posso escrever, por exemplo, tempo de espera, que seria a nossa variável x. E aí eu coloco aqui nota recebida, que é o y. Bom, a gente tem agora os eixos. Vamos só colocar eles aqui também em negrito. Agora a gente vai colocar a linha de tendência e a equação. Para isso, a gente clica em cima de qualquer um dos pontos com o botão esquerdo e depois clica com o botão direito, também em cima dos pontos.
E a gente vai ter essa opção, adicionar linha de tendência. Clica nessa opção, vai aparecer esse quadro de opções e a gente vai utilizar a regressão linear. Descendo aqui, a gente tem as duas opções de exibir a equação no gráfico e exibir o R quadrado no gráfico, que é o coeficiente de determinação. Então eu vou arrastar essa equação para cá, vou fechar essa janela. A gente pode vir aqui em cima e aumentar o tamanho da fonte. Eu vou colocar aqui 14 para ficar mais fácil de enxergar. E aqui a gente tem o nosso gráfico pronto, nosso diagrama de dispersão pronto. Eu vou fazer só agora algumas coisas mais avançadas. A gente vai trabalhar no modelo de previsão agora. Vou só colocar o gráfico para cá. Vamos escrever aqui, ó, modelo de previsão. Então a gente vai colocar aqui coeficiente A, coeficiente B. A gente vai colocar aqui o R quadrado. Vamos colocar aqui também o tempo x e a nota prevista y. Deixa eu só formatar aqui para a gente poder enxergar melhor. Então a gente tem aqui tudo formatado. E o que eu estou fazendo? Na verdade eu estou querendo extrair esses valores dessa equação e colocar aqui para construir um modelo de previsão. Eu poderia simplesmente copiar aqui menos 0,1138 e colocar o 8,942. Aliás, lembrando que no nosso modelo a gente tinha isso daqui, ó, y é igual a bx mais a. Qual que é o valor de b no nosso modelo? Menos 0,1138. O valor de a é 8,9422. Eu poderia vir aqui e copiar 8,9422. Mas isso daqui não é muito automatizado. A gente vai fazer diferente. A gente vai utilizar a seguinte função aqui. Igual a intercepção, ou seja, essa função intercepção, ele encontra o valor do coeficiente A no modelo de regressão linear. Então a gente seleciona primeiro os y's, né, que a gente tem em inglês, né, non-y's, que são os y's conhecidos. Então a gente seleciona aqui todos os y's, ponto e vírgula, os valores x. Então eu selecionei os y's, depois o x, e ele vai encontrar para mim o coeficiente A. Olha só que deu igualzinho o da nossa equação. É legal fazer isso porque depois, se mudarem os valores aqui nos dados, se a gente colocar outros dados aqui, o coeficiente é atualizado automaticamente. O coeficiente B é a mesma coisa. A gente vai utilizar a seguinte função, igual a inclinação, porque é a inclinação da reta, aí a gente seleciona o y, ponto e vírgula, seleciona os x e dá Enter. Então vai dar exatamente o mesmo valor que a gente tem aqui. O r ao quadrado, a gente vai usar a função r quad, de r quadrado. E de novo seleciona os y's e os x. Fecha parênteses, Enter. A gente tem aqui o nosso r quadrado. Para fazer previsão, vamos fazer a mesma previsão que a gente viu nos slides. Para 15 minutos, como que eu encontro a nota esperada? Então vai ser igual a b vezes x mais a, que é o que a gente viu no modelo anterior, lá no slide. Dá Enter, a gente vê que a nota esperada é 7,24, quando o tempo for 15 minutos de espera. A gente pode usar esse modelo de previsão para qualquer tempo, na verdade. A gente poderia colocar aqui 20 minutos e descobrir a nota média. Poderia colocar aqui 5 minutos e descobrir a nota média. Então a gente vê que esse modelo de previsão ele é muito útil porque ele é flexível. Eu posso testar para qualquer valor de x o y obtido. Tá ok, pessoal? Os dados que eu utilizei nesse exemplo estão linkados aí na descrição do vídeo. Então baixem e tentem fazer esse exemplo vocês mesmos. Tá ok? Até mais!